Desejo a graça e a paz do Senhor para você e para todos. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Eu venho trazer uma palavra para a nossa reflexão e desde já eu oro a Deus que em nome de Jesus dê ordem aos seus anjos adiante de ti, com espada desembainhada de fogo, repreendendo o laço do passarinheiro, repreendendo toda peste perniciosa, repreendendo todo atrapalho, que você possa ouvir e meditar na palavra de Deus, em nome de Jesus. Que toda obra de voodoo, de encantamento, de feitiçaria, de bruxaria, de magia negra, de encantamento sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, que desça fogo do altar do Senhor para queimar, desfazer toda obra do maligno, tudo aquilo que não está nos planos, nos propósitos de Deus para com a sua vida, que seja paralisado, que seja cancelado e repreendido em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tem um louvor que diz assim: o inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir. O inimigo tenta te derrubar, ele tenta te destruir, ele tenta te ofuscar, mas em nome de Jesus não vai conseguir. Amém? Glória a Deus. Você crê na palavra de Deus que diz que Deus dá ordem aos seus anjos ao teu respeito, para te guardar, para te livrar em todos os teus caminhos. E o inimigo, ele pode até tentar te derrubar, ele pode tentar te destruir, mas em nome de Jesus não vai conseguir. Amém? Porque há uma grande astúcia cilada do diabo, há uma grande batalha espiritual, ainda que você não enxergue, ainda que você só olhe para o natural. Há um grande mover no mundo espiritual, uma batalha, uma guerra do inimigo contra a sua vida, mas também para a honra e glória de Deus, pela graça e misericórdia do Senhor. Há também uma grande batalha no mundo espiritual, anjos guerreando ao seu favor, tirando o atrapalho, repreendendo a seta maligna, repreendendo toda ação do mal para tentar destruir, paralisar a sua vida e os planos e os propósitos do Senhor que Deus tem em sua vida, através de sua vida e outras vidas. Por isso, o inimigo até tenta te derrubar, ele tenta te destruir, mas em nome de Jesus não vai conseguir. Você receberá a bênção, você receberá o livramento do Senhor. Receba esta palavra no seu coração em nome de Jesus. Amém? Vamos falar mais uma vez sobre o que está escrito em Apocalipse, capítulo 3, no versículo 20, onde o Senhor Jesus, ele declara dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então, vimos que a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele está à porta e bate. Ele cria meios e situações para que você perceba que ele quer entrar na sua casa, entrar no seu coração, na sua vida e fazer morada. Mas nesta mesma palavra que diz que Jesus está à porta e bate, vamos ver que é uma palavra que Deus, um recado, uma mensagem que Jesus fala para a igreja de Laodiceia. Em Apocalipse, capítulo 3, ele está mandando a igreja se arrepender. Quem é a igreja? A igreja sou eu, é você. Ainda que você não faça parte de um templo, porque talvez você fale, então é para as igrejas, são para os crentes.
Não, a igreja sou eu e é você. Que Deus, Ele tem um propósito na sua vida. Ele está à porta e Ele bate. Ele, antes de falar que Ele está à porta, Ele bate. E se alguém abrir, Ele entrará. Jesus entrará para cear com você e você com Ele. Ele diz que é para que o povo volte-se para Ele como nos primeiros tempos que buscava no primeiro amor. Jesus, Ele chama o povo ao arrependimento. Quando Ele inicia dizendo assim: eu sei as tuas obras, Apocalipse 3, a partir do versículo 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Não sabe que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Ou seja, é um povo que acha que é rico, mas é pobre, está farto de comida e bebida, enchendo a carne daquilo que deseja comer, beber e vestir, e esquecendo do espiritual, que é abrir as portas do coração, abrir a porta da casa para a presença de Deus. Uma mesa farta de comida e bebida, mas deixando de viver o propósito, esquecendo qual é o propósito, esquecendo do espiritual, vivendo no carnal, na carnalidade. Então, tem olhos e vê, enxerga, mas vive como cego. Tem roupas, boas vestes, mas vive nu diante dos olhos do Senhor. Está bem vestido, mas é um pobre, cego e nu. Tem olhos e vê, enxerga o natural, mas não enxerga o espiritual. Não abre o coração para o Senhor, não abre a mente para ter o entendimento do que a palavra está falando, do que o Senhor está chamando a atenção e exortando, para que então haja um verdadeiro arrependimento. Então, tem olho, mas não vê, tem roupa e veste, mas diante de Deus está nu, porque os olhos do Senhor são como a chama de fogo, e Ele visita no mais profundo, até mesmo os rins e o coração. O Senhor sonda, o Senhor conhece, e o Senhor dos exércitos, Ele faz justiça sobre a face da terra, para tratar com o seu povo, para tratar com cada um de nós. Deus permite algumas situações, mas antes Ele chama a atenção, e aquele que fecha o coração para a palavra, onde ouve a palavra e endurece o coração e não se converte dos seus pecados, que não se converte dos seus maus caminhos, que ouve o direcionamento do Senhor e não obedece, está com a porta fechada, acha que Deus está dentro, mas o Espírito Santo já está fora, e Ele está dizendo: eis que estou à porta e bato, eis que estou à porta e bato. Você está achando que a presença do Senhor está com você, mas já está distante. É uma igreja cheia de movimento, uma igreja de boas vestes, uma igreja de aparência, de emoções, de sentimentos, mas está na carnalidade. Está na carnalidade, é rica, momentânea, é rica na aparência. E não estou falando de uma igreja em si, de um templo. A igreja sou eu, a igreja é você. Ainda que você não seja um cristão, o recado é para o povo, para a criação. Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Farei mudança e te levarei para a salvação.
ao lado do Pai. Mas se você rejeita a minha palavra, eu, o Senhor, não forçarei. Eu, o Senhor, não forçarei. Eu, o Senhor, não mudarei. Eu, o Senhor, não arrombarei a porta. Pois estou à porta e bato. Pois estou à porta e bato. Estou falando e muitos não estão ouvindo. E o Senhor declara através da sua palavra: quem tiver ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja que o Senhor, antes de mandar, de falar que o povo abrir a porta, se abrir a porta, ele entrará. Ele diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois, zeloso e arrepende-te. São pessoas que estão preocupadas com aparência, estão preocupados com comidas, com bebidas, mas esquece da presença, esquece do propósito, esquece do espiritual. E a palavra diz que o reino dos céus não é comida nem bebida, mas paz, amor e alegria no Espírito Santo. A palavra de Deus nos declara em Isaías capítulo 9, versículo 2. A partir do versículo 2 está escrito: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste esse povo e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se reparte os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasta ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Amém? Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o único que é digno de toda adoração, toda honra e toda glória. O Senhor Jesus, Ele pagou um alto preço na cruz, por amor a mim, por amor a você. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz. O povo que andava em trevas sou eu e você, porque se não fosse a graça e misericórdia de Deus através de Jesus Cristo sobre a minha vida, sobre a sua vida, nós não estaríamos vivos. Então Jesus, Ele é a solução, Jesus é o caminho, Ele é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Você estava dormindo e você acordou, você poderia não ter acordado, mas por causa de Jesus que sofreu na cruz por amor a você, você acordou, abriu os olhos e viu a luz do dia. Então isso significa que a luz, que é Jesus, resplandeceu sobre a sua vida. E Jesus está dizendo para vocês que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei. Ele está à porta batendo. Quando amanhece o dia, que você acorda, mais uma oportunidade que Deus lhe dá, que Deus dá a mim, que dá a você e a cada um de nós. Nós vimos que não haveria solução, não haveria perdão, não haveria salvação, mas o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos dá a liberdade, porque Jesus, Ele veio para quebrar o jugo que pesava sobre Ele, e a vara que lhe feriu os ombros foi por mim, foi por você, pelos meus pecados, pelos seus pecados. Por isso, você tem a oportunidade de fazer uma escolha. A luz já resplandeceu, a luz já surgiu, a sua vida, o fato de você respirar, você já sabe que Jesus está à porta batendo.
e a luz, que é Jesus, resplandeceu. Agora cabe a você deixar ela entrar, deixar ela agir, deixar a palavra de Deus entrar no seu coração e verdadeiramente abrir as portas para que o Senhor, para que o Espírito Santo trabalhe. Porque em Apocalipse capítulo 3, Jesus, quando ele fala para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Antes ele diz: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Então, para que você permita Jesus entrar na sua casa, na sua vida, você tem que deixar a carnalidade, não olhar apenas para a aparência, não olhar apenas para aquilo que deseja a carne, de riquezas, de vestimentas, mas se permitir ser moldado e transformado, porque ele repreende e castiga a todos quanto ama. Então, tudo que Deus permite em sua vida é com um propósito, para um propósito. E você precisa reconhecer o agir de Deus na sua vida. A oportunidade que Deus lhe dá de você é reconhecer Jesus como o seu único Senhor e Salvador, para que então você deixe Jesus entrar e você permanecer. Jesus diz: ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, que ouça, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu sou a Maria Oliveira, eu te abençoo, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, e que você compartilhe essa palavra